Uma mãe de fé e coragem. O silêncio da madrugada foi rompido pelo choro suave de um bebê. No pequeno casebre onde vivia, Joquebede segurava o filho recém-nascido em seus braços. Sua face, banhada por lágrimas, alternava entre a alegria de tê-lo em seus braços e o medo que lhe apertava o peito como uma armadilha invisível. Eram tempos sombrios. Os hebreus, escravizados no Egito, viviam sob o peso de um decreto cruel e todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Mas aquele bebê era especial. Joquebede sentia que havia algo grandioso reservado para ele. Nos meses que antecederam o nascimento, Joquebede e Anrão, seu esposo, prepararam-se em silêncio. Eles escondiam o crescimento da barriga, desviavam olhares e silenciavam conversas quando os capatazes egípcios se aproximavam. Cada gesto era uma oração silenciosa, pedindo ao Deus de Abraão que os protegesse. E quando o bebê finalmente nasceu, a certeza de que ele era um presente divino se tornou ainda mais forte. Joquebede olhou para o rostinho do filho e viu mais do que uma criança, viu uma promessa. Os primeiros meses foram de tensão. Joquebede aprendeu a interpretar cada movimento do bebê para antecipar seus choros. Ela o embalava com cuidado, sussurrando cânticos suaves para acalmá-lo, enquanto sua filha Míriam vigiava a entrada da casa. Seu filho mais velho, Arão, também contribuía, agindo como os olhos atentos da família. Era uma operação cuidadosamente orquestrada, mas Joquebede sabia que não poderia durar para sempre. Quando o menino completou 3 meses, esconder-se tornou-se impossível. O choro forte de um bebê saudável era inconfundível e facilmente denunciaria sua presença aos soldados egípcios. Foi então que Joquebede tomou a decisão mais difícil e ao mesmo tempo mais inspirada de sua vida. Certa manhã, enquanto ainda era escuro, Joquebede começou a trançar um cesto com cuidado meticuloso. Ela escolheu folhas de junco resistentes e as selou com betume e piche para torná-lo impermeável. Seus dedos ágeis trabalhavam com determinação, mas sua mente estava cheia de perguntas: me estarei entregando meu filho para a morte? Ou estarei confiando sua vida às mãos de Deus? Finalmente, o cesto estava pronto. Ela o colocou no chão, testando sua resistência, e sentiu uma onda de esperança misturada com dor. Com o coração pesado, ela pegou o bebê e o acomodou no cesto, cobrindo-o com um pano suave. Enquanto fazia isso, seus olhos se encheram de lágrimas. Míriam, chamou ela, com voz firme, embora sua alma estivesse em pedaços. Você vai segui-lo de perto. Deus vai cuidar dele. Confie. Antes do amanhecer, Joquebede saiu de casa carregando o pequeno cesto. Ela o levou ao rio Nilo, cujas águas escuras escondiam crocodilos e eram usadas como símbolo do poder egípcio. A cada passo, ela orava. Seus pés descalços afundavam na lama da margem enquanto ela se ajoelhava, segurando o cesto uma última vez. Deus de nossos pais, tome meu filho em tuas mãos. Salva-o, pois eu já fiz tudo o que podia. Com essas palavras, ela soltou o cesto, observando-o flutuar pelas águas tranquilas. Míriam seguiu o cesto à distância, escondendo-se entre os juncos. Joquebede permaneceu na margem, o coração partido e ao mesmo tempo cheio de esperança. Sua parte estava feita. Agora, ela confiava no Deus do impossível. Joquebede permaneceu imóvel por um longo momento, observando o rio que levava seu bebê. As águas pareciam calmas, mas dentro dela, uma tempestade rugia. Era uma mistura de tristeza, medo e uma fé inabalável que sustentava seus passos. Enquanto voltava para casa, cada lágrima que escorria pelo rosto parecia uma oração. Não havia como saber o que aconteceria a partir daquele momento, mas Joquebede confiava que o Deus de Israel estava no controle. Enquanto isso, Míriam, sua filha adolescente, movia-se com a habilidade de quem conhecia cada canto do rio. Seu olhar atento não perdia de vista o pequeno cesto que deslizava pelas águas. Ela se escondia entre os juncos, silenciosa como uma sombra, enquanto o cesto flutuava mais próximo do palácio do faraó. Por um instante, o coração da jovem disparou quando viu um movimento na margem. Era a comitiva de Bítia, filha do faraó, que se aproximava para se banhar. A princesa avistou o cesto preso entre os juncos e chamou suas servas.
Miriam, escondida, observava com o coração na garganta. Será que descobrirão o bebê? E se ele chorar? Elas o rejeitarão? Bete ordenou que trouxessem o cesto até ela. Quando abriu a tampa, viu o bebê. Seus olhos se encontraram com os do menino, e algo nela mudou naquele instante. Apesar do decreto do pai, ela sentiu uma onda de compaixão inundar seu coração. É um bebê hebreu, disse uma de suas servas, com um tom cauteloso. Sim, respondeu Bitia, com um brilho no olhar que demonstrava uma decisão firme. Mas ele será meu. Eu o criarei como meu filho. Enquanto isso, Miriam percebeu a oportunidade. Saindo de seu esconderijo com coragem, ela se aproximou. Senhora, quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê para você? Perguntou com respeito, mas mantendo firmeza na voz. A princesa olhou para a menina, surpresa com sua audácia, mas também intrigada pela sugestão. Sim, vá e traga. Alguém imediatamente. Miriam saiu correndo. Seus pés descalços mal tocavam o chão enquanto atravessava os becos do vilarejo hebreu. Ao chegar em casa, encontrou Joquebede sentada em silêncio, com as mãos ainda sujas de barro do trabalho da manhã. Sem fôlego, Miriam gritou: Mãe! A princesa encontrou o bebê. Ela quer que você cuide dele. Por um momento, Joquebede não acreditou. Suas mãos tremeram enquanto agarrava os ombros da filha. O que você disse? É isso, mãe. Ela o encontrou, mas quer uma ama para amamentá-lo. Você pode voltar com ele. Joquebede sentiu uma onda de alegria e alívio tomar conta de seu corpo. Em questão de minutos, ela estava no palácio, com o coração disparado. Ao ver o bebê nos braços da princesa, seu olhar se encheu de lágrimas. O menino estava seguro e, por um milagre de Deus, voltaria para ela. Bete olhou para Joquebede, sem saber que estava diante da verdadeira mãe da criança. Aqui está o bebê. Cuide dele para mim. Eu a recompensarei, e quando ele estiver maior, eu o levarei para viver no palácio como meu filho. Joquebede curvou-se, controlando a emoção. Sim, minha senhora. Farei como ordena. Enquanto caminhava para casa com o bebê em seus braços, Joquebede sentiu que sua fé havia sido recompensada de maneira que ela jamais poderia imaginar. Deus não apenas preservara a vida de seu filho, mas o devolvera para que ela pudesse criá-lo durante os anos mais vulneráveis de sua infância. Nos meses que se seguiram, Joquebede dedicou-se com todo o amor e devoção a criar o menino. Ela sabia que o tempo seria curto, mas faria cada momento valer a pena. Enquanto o alimentava, cantava canções sobre o Deus de Israel e lhe contava histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo quando ele ainda era pequeno demais para entender, ela plantava em seu coração a certeza de que ele pertencia ao Deus dos céus, não ao Egito. Ela ensinou o menino a amar seu povo e confiar no Deus que o havia salvo. Embora seu coração se apertasse ao pensar no dia em que teria que entregá-lo novamente, Joquebede sabia que sua missão era preparar o filho para algo maior do que ela podia compreender. O tempo passou como um sopro. Para Joquebede, cada dia ao lado de seu filho era uma dádiva divina. Enquanto embalava o menino ou lhe cantava canções hebraicas, ela sabia que estava construindo nele uma base que o sustentaria muito além de sua presença. Seus braços o seguravam, mas seu coração já o entregará ao propósito de Deus. Moisés, como fora chamado, crescia saudável e cheio de vida. Ele era curioso e atento, características que Joquebede valorizava e nutria. Embora ainda fosse muito pequeno para compreender plenamente, ela lhe contava histórias sobre o Deus de Israel, que era fiel para cumprir suas promessas. Você é especial, meu filho, dizia ela enquanto acariciava seus cachos. Deus te escolheu para algo grande, e Ele estará contigo sempre. Essas palavras eram ditas com fé, mas também com o peso da despedida que ela sabia ser inevitável. Joquebede havia sido contratada pela princesa do Egito para cuidar de Moisés até que ele fosse desmamado. Esse período, na tradição hebraica, podia durar de 2 a 4 anos, dependendo da criança. Cada dia que passava, Joquebede sentia a aproximação do momento em que teria de entregá-lo novamente, desta vez para a filha de Faraó.
Quando esse dia chegou, Joquebede preparou Moisés com o maior cuidado. Ela vestiu-o com uma túnica simples, mas limpa, e o abraçou com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre em seu coração. Miriam e Arão estavam ao seu lado, observando em silêncio. A casa parecia mais vazia enquanto Joquebede segurava o menino, mas ela sabia que não estava perdendo seu filho, se estava entregando-o para o plano de Deus. No caminho ao palácio, os pensamentos de Joquebede eram uma mistura de dor e esperança. Como mãe, ela sentia o coração apertado por deixar seu filho tão pequeno sob os cuidados de outra mulher, ainda que fosse uma princesa. Como mulher de fé, ela acreditava que Deus continuaria a proteger e guiar o menino, assim como fizera desde o início. Ao chegar ao palácio, foi recebida pela princesa Bítia. A jovem estava radiante, ansiosa para tomar Moisés em seus braços. Joquebede entregou o menino com mãos firmes, mas seu olhar era cheio de significado. Cuide bem dele, minha senhora, disse Joquebede, escolhendo cada palavra com cuidado. Ele é um presente de Deus. Bítia, sem compreender plenamente o peso daquelas palavras, sorriu e segurou o menino com ternura. Eu o criarei como meu próprio filho, prometeu. De volta ao vilarejo hebreu, Joquebede sentiu um vazio em seus braços, mas uma paz profunda em sua alma. Ela sabia que Moisés estava no lugar onde Deus o queria. Embora ele fosse criado no luxo e na educação egípcia, Joquebede tinha confiança de que as sementes plantadas em seu coração nos primeiros anos não seriam arrancadas. Os anos seguintes trouxeram desafios, mas também um sentimento de expectativa. Joquebede ouviu histórias sobre Moisés crescendo como príncipe no palácio. Ele se destacava entre os demais pela inteligência e força. No entanto, ela também sabia que ele nunca esqueceu suas raízes. As lições que Joquebede lhe ensinara sobre a fé, a identidade e o Deus de Israel ecoavam em sua vida, mesmo enquanto vestia as roupas e recebia a educação dos egípcios. Certa vez, Joquebede ouviu rumores de que Moisés tinha defendido um escravo hebreu, matando um egípcio no processo. Ao mesmo tempo que temia pelas consequências, seu coração se encheu de orgulho. Moisés não tinha esquecido quem ele era. Ele não era apenas um príncipe do Egito, era um homem escolhido por Deus. Quando Moisés fugiu para o deserto, após o incidente, Joquebede sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. Ela não sabia os detalhes, mas sua fé lhe dizia que Deus estava preparando Moisés para algo extraordinário. Seu papel como mãe poderia ter chegado ao fim, mas as orações que ela fizera por ele continuariam a guiá-lo. Anos depois, quando Joquebede já era idosa, ouviu notícias que pareciam inacreditáveis. Moisés, o menino que ela havia colocado nas águas do Nilo, retornará ao Egito como porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Ele enfrentava o faraó com coragem, exigindo a liberdade dos hebreus. Joquebede chorou ao ouvir sobre as pragas que assolaram o Egito e sobre a determinação de Moisés em cumprir a missão que Deus lhe dera. Finalmente, quando o povo hebreu foi liberto e começou sua jornada para a terra prometida, Joquebede viu com seus próprios olhos o cumprimento das promessas de Deus. Aquele bebê que ela entregará ao Nilo havia se tornado o libertador de Israel. Com o coração cheio de gratidão, Joquebede entendeu que sua vida, embora simples, teve um impacto eterno. Ela havia sido uma mãe de fé, coragem e determinação, e seu legado viveria para sempre no povo que agora caminhava em liberdade.